Graça e paz, amada igreja. Convidamos irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 14, versículos 15 até o versículo 24. Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. E então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus coloque no nosso coração a sua palavra. Amém. Irmão, nós queremos estudar com os irmãos esta parábola de Jesus Cristo, da grande ceia, um convite para o reino de Deus. Parábola da grande ceia, um convite para o reino de Deus. Nós sabemos que a mensagem da palavra de Deus vem sendo pregada há mais de 2000 anos, porque ela continua sendo necessária nos dias de hoje. É uma pergunta interessante: por que ela é necessária ainda nos dias de hoje? E a resposta é: por causa da proliferação da iniquidade. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele discorre sobre a corrupção do gênero humano, do homem e da mulher. E esta corrupção universal recebeu o nome de pecado. A palavra de Deus diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E as Sagradas Escrituras põem em relevo 2 qualidades morais, e são elas antagônicas. De um lado, a santidade de Deus, do outro lado, o pecado. Santidade
é pureza de vida. Pecado é impureza de vida. A santidade é um atributo de Deus e que ela é antagônica ao pecado. E diz a palavra de Deus que o pecado promove um rompimento de relação entre o pecador e Deus. É uma nódoa que fica no meio entre Deus e o homem, que faz essa separação entre Deus e o homem. E como nós temos conhecimento, o pecado, ele se manifesta de muitas maneiras, por pensamento, por palavra, por ações. E tanto no grego, como também no hebraico, o significado de pecado é errar o alvo, ou seja, é a pessoa sair dos padrões de Deus, dos padrões que foram estabelecidos por Deus. Quando nós pecamos, nós saímos dos padrões estabelecidos por Deus. E resumindo, o pecado afeta os céus, o pecado afeta a terra e o pecado afeta também seus habitantes. Jesus Cristo estava na casa de um fariseu e ele estava ali numa ceia e aproveitou a oportunidade para falar sobre esta parábola, o convite da grande ceia. Este convite é para o Rei de Deus. Diz a palavra de Deus que Deus quer trazer o homem do mundo para o seu glorioso reino. E aí nós vamos observar a importância que Deus tem para com o homem, para com a mulher, porque Deus quer trazê-los para o seu reino. Isso só pode acontecer através da misericórdia de Deus. Diz: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Estivemos procurando o significado do que é misericórdia e encontramos que misericórdia é um sentimento muito profundo de compaixão, de empatia, de solidariedade diante do sofrimento de alguém. Ter misericórdia é se sensibilizar com a dor do outro sempre que é possível para procurar aliviar a sua dor. É isso que Deus sente pelo homem e pela mulher, esse sentimento de misericórdia, de ver que nós estávamos nos distanciando cada vez mais dele para uma situação verdadeiramente desastrosa no futuro. E Deus, com essa compaixão, com essa misericórdia, com esse desejo de trazer o homem para o seu reino, Deus tem feito tudo para que isso possa acontecer. E nós sabemos que Jesus Cristo veio exatamente com este objetivo de trazer salvação à humanidade perdida. Diz a palavra de Deus que o povo judeu imaginava o reino vindouro como um grande banquete. E tendo Abraão, Isaque, Jacó e os profetas como convidados de honra, era assim que eles pensavam. E este convite de Deus para o homem, para a mulher, representa a graça de Deus que está se manifestando, segundo diz a palavra de Deus, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, ela está se manifestando salvadora a todos os homens. E todas as pessoas estão convidadas
para participarem dessa salvação em Cristo Jesus. Aqui não se trata de religião. A religião não salva. A religião é apenas um caminho, a igreja é um caminho onde nós nos encontramos, que nos conduz aos braços de Deus, através da palavra, através do convívio em que nós vivemos aqui na terra uns com os outros. A igreja serve como este meio, como aquela barca de salvação, para que todos nós possamos nos achegar a Deus. Mas diz aqui a palavra de Deus, desse pequeno texto em que nós acabamos de ler, que aqueles convidados que foram convidados para um grande banquete, que estava sendo preparado há muito tempo, com todo cuidado, com todo carinho, mas diz que os convidados se desculparam. Lamentavelmente, eles agiram de um modo que não era esperado. Ao invés de se sentirem honrados com este convite, eles apresentaram desculpas que não eram verdadeiras. E como nós lemos aqui na palavra de Deus, o primeiro convidado alegou que precisava ver um pedaço de terra que comprara. A compra de uma propriedade naquela época era um processo muito demorado. Ele poderia ver aquelas terras depois, participar do banquete, aquelas terras não iam sumir de forma nenhuma. Não era motivo para que ele pudesse mandar dizer ao Senhor que não podia comparecer ao seu banquete. Diz aqui a palavra que o segundo convidado também mandou dizer: não posso ir porque comprei 5 juntas de bois, 10 animais, 10 bois, e eu preciso experimentá-las. Ele estava ansioso para experimentar aquelas juntas de bois, o que também não era motivo suficiente para não participar daquele banquete. Mas ele se desculpou: Senhor, não posso ir, estou ocupado. Interesse próprio. O terceiro convidado disse: casei-me, e por isso eu não posso participar do banquete. Esses 3 elementos representam todas as pessoas que rejeitam o convite de Deus para esta grande ceia que acontecerá nos céus. Todas essas explicações eram desculpas vazias e desprezíveis ao convite da grande ceia. Nos dias de hoje, vamos trazer agora para os dias de hoje, e nós vamos notar que também não é diferente. O convite para a salvação é rejeitado pela maioria das pessoas que são convidadas. Este convite é um convite especial. Este convite é importantíssimo na vida da pessoa, mas as pessoas rejeitam. Há pessoas que dizem: eu sou de outra religião, vou permanecer na minha religião. Eu quero continuar na mesma fé em que fui ensinado. Esse convite de Jesus nada tem a ver com essa religião, porque todas as religiões, elas encaminham as pessoas a Deus. Todas elas. Precisamos então muitas vezes verificar qual é a igreja que está seguindo os caminhos do Senhor, para podermos participar daquela igreja. Mas as religiões, de um modo geral, todas elas têm o objetivo de levar as pessoas a Deus. E há pessoas que dizem: eu sou muito jovem ainda tenho uma vida pela frente, ainda tenho muitos anos para viver. Eu quero aproveitar a minha vida enquanto sou jovem,
depois, quando eu ficar mais velho, ou de cabelos brancos talvez, eu procuro a igreja. Foi isso que aconteceu com meu pai. Ele era da igreja, abandonou a igreja, foi para o hospital e disse: meu filho, na hora que eu sair do hospital, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar para a igreja. Mas dormiu e não acordou mais. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. As pessoas que dizem: eu sou muito jovem ainda, outros dizem: eu sou muito velho. Não vou mais me preocupar com religião de forma nenhuma, porque a minha idade já está muito avançada. Os irmãos estão vendo que são desculpas que as pessoas inventam para não aceitarem o convite do Senhor. As desculpas são diferentes, são infinitas, porém a salvação deveria ser a prioridade de cada um de nós. Porque todos nós sabemos que esta vida, ela é passageira. Muitas pessoas morrem em todas as idades. Há pessoas que nem chegam a nascer, outras nascem jovens ainda, crianças, adultas, não têm tempo certo para morrer. Deus é quem sabe o dia em que nós vamos ser chamados para a glória eterna. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar dando prioridade a todo instante à palavra de Deus, nos colocarmos diante de Deus, procurar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Este é o objetivo que nós deveríamos ter na nossa vida, porque as desculpas são apenas desculpas. Mas vamos imaginar, irmãos, a decepção do dono da festa, que depois de um trabalho enorme, um gasto enorme, para apresentar uma ceia maravilhosa, requintada, num recinto especial, elegante, sofisticado, preparado especialmente para este grande evento, para esta ocasião. E receber em resposta essas respostas negativas de que tem alguma coisa na sua vida material, preocupados com a sua vida material, não podem ir a este grande banquete. Eu imagino como ficou decepcionado o dono da festa, que não é outro senão o nosso Deus, aquele que nos formou, aquele que esteve presente e está presente na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Antes mesmo do nascimento, diz a palavra de Deus, ele já nos conhecia. No mínimo, esta atitude deselegante produziu revolta, insulta, indignação, consequências drásticas, certamente, que haveriam de acontecer no futuro com essas pessoas. Em terceiro lugar, diz a palavra de Deus que ele estendeu o convite a todos os excluídos, aqueles que o mundo despreza. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Então Jesus Cristo veio em primeiro lugar para cumprir as profecias do Antigo Testamento e oferecer a salvação, estabelecer uma nova aliança. Os judeus não receberam, porque eles esperavam que esse Jesus que eles estavam esperando, que a palavra de Deus anunciava, deveria ser um Messias político, militar, para libertá-los do jugo de Roma. Mas quando Jesus Cristo veio, não era assim. Jesus era um homem simples, Jesus era um homem do povo, Jesus Cristo era um homem que falava as palavras do povo, a vontade do povo, aquilo que o povo realmente estava precisando para suprir as suas necessidades. Jesus Cristo tinha uma missão espiritual e seu chamado ao arrependimento para todas as pessoas que quisessem realmente aceitar a sua salvação, a qual ele estava oferecendo. O dono da festa ficou indignado,
diz aqui a palavra de Deus, com a recusa dos convidados e tendo em vista que o custo do evento já havia sido feito, disse a seus servos: saí depressa pelas ruas, pelos becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, aqueles que a sociedade despreza, para que façam parte do meu banquete. E depois ele disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. É interessante, irmãos, que o lugar para onde Deus está nos convidando é um lugar que tem muito espaço, é muito grande. Aqui o lugar é o céu, que está nos esperando no futuro, quando nós partirmos para a eternidade. É um lugar espaçoso, muito grande, onde Deus está com os anjos e com todos aqueles que pertencem ao Rei de Deus. E o Senhor respondeu: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos para que fique cheia a minha casa, porque declaro que nenhum daqueles convidados provará da minha ceia. Jesus Cristo, nosso Senhor, continua convidando as pessoas para participarem da sua ceia do céu. Apocalipse fala, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, fala de uma grande ceia que haverá do céu. Mas só participarão desta grande ceia aquelas pessoas que realmente procuraram transformar a sua vida aqui na terra através do arrependimento, através da aceitação de Jesus como seu Salvador pessoal. Somente essas pessoas irão participar daquela grande ceia. Diz a palavra de Deus que muitos chegarão ali na porta do céu e a porta estará fechada. Muitas pessoas vão bater ali: abre, Senhor, a porta. E ele vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não tem mais oportunidade, não tem mais lugar. A gente conhece a história daquelas virgens. Eram virgens loucas, 5 virgens sábias. E elas estavam se preparando para encontrar com o seu Senhor. E aquelas virgens que eram loucas, diz assim a palavra de Deus, elas não se prepararam devidamente para aquele encontro. As suas lâmpadas se apagaram, o azeite que tinha nas lâmpadas desapareceu, e elas agora estavam sem azeite. E então as outras estavam preparadas, estavam com suas lâmpadas cheias de azeite, que representa o Espírito Santo de Deus. E elas disseram a elas: dá-nos do vosso azeite, para que nós possamos também participar deste grande evento. Mas elas disseram: não podemos dar. O Espírito Santo não pode ser dado a outra pessoa assim de forma nenhuma. O Espírito Santo, ele é recebido quando nós realmente aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal e que ele opera na nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo, nós não podemos andar distribuindo o Espírito Santo com ninguém, porque esta é uma obra exclusivamente de Deus. A parábola da grande ceia enfatiza o convite universal da salvação a todos os homens, a todas as mulheres existentes na face da terra. Diz aqui a palavra de Deus que Jesus veio para os judeus, eles não o reconheceram como Messias esperado. Jesus então estabeleceu a nova aliança que envolveu todas as pessoas do universo, judeus e gentios. Não há desculpa para a rejeição do convite de Jesus para a salvação de todas as pessoas. Jesus Cristo diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este é o convite que está sendo lançado.
para todas as pessoas. Mas as pessoas podem fazer duas coisas com este convite. A primeira coisa é rejeitá-lo, como aqueles rejeitaram, como fizeram os convidados da parábola, ou podemos aceitá-lo para ser recebido nas mansões celestiais. A escolha está com as pessoas que ouvem a palavra. Ela está sendo anunciada. O convite de Jesus está sendo feito dos púlpitos das igrejas. Mas convém a você que ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, aceitá-lo ou não. Jesus está batendo a porta do coração de cada pessoa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vocês não sabem a felicidade que é quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a paz que Ele nos dá, de vivermos uma vida aqui ao lado do Pai, porque Ele não vai mais jamais nos abandonar. Deus está conosco, diz a palavra de Deus, está conosco todos os dias da nossa vida, quando nós nos entregamos inteiramente a Ele. E a outra coisa importante é que Deus não aceita a pessoa quando ela vem pela metade. Um dia está na igreja, outro dia não está. Nós tivemos aqui um rapaz, eu acho que ele até já faleceu, que ele só era crente até o carnaval. Quando chegava o carnaval, ele não era mais crente. Aí esperava passar o carnaval, ele estava na igreja de novo, com o seu violão. Mas Deus só quer a pessoa quando ela se entrega totalmente nos braços dele, para que ele possa reinar com essa pessoa. Então está aqui a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me deu de trazer a palavra ao seu coração nesta noite. Um privilégio muito grande. Mude nos últimos dias da sua vida. Ele já estava bastante adoentado, mas ele fez um esforço muito grande e se levantou e disse: eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu preciso ganhar almas para Jesus Cristo. E ele foi mesmo assim doente, como ele estava, pregou a palavra, ainda conseguiu que 50 pessoas aceitassem Cristo como Salvador. Um mês depois, ele foi para a eternidade. Então a gente não sabe qual é o dia que Deus vai nos chamar. Se hoje, se amanhã, se depois. A palavra de Deus diz: hoje é o dia aceitável da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.